por que eu estou desse tamanho? Ah, sim, por conta do COINES, certo? Muito obrigado a participação de todos. Muito obrigado. À tarde já tivemos nosso momento, agora já estamos indo para o nosso segundo bloco nesse dia. Espero que todos estejam bem. Estarei mediando agora. Meu nome é Humberto. O meu sinal é esse. Não é H, é mesmo na configuração na letra U. Desejo uma boa noite a todos vocês. E, primeiramente, eu gostaria de estar dando um recado a vocês sobre os pôsteres, as apresentações das comunicações. Já temos o resultado final dos projetos aprovados para sua exibição. Estar dentro do site do INES. Vocês estejam direcionando, olhando, procurando a relação na lista, procurando seu nome para ver se você foi contemplado. Já está disponível no site. Ver se seu projeto foi aprovado, sua comunicação ou pôster. E amanhã nós iremos dar início à divulgação desse material. Ok? Amanhã nós teremos mais informes sobre. Todos esses informes estão postos no site do INES, ok? Amanhã estaremos dando início para esse projeto. Outro comunicado gostaria de estar passando para vocês sobre o COINES é sobre o ciclo de palestra que estaremos dando hoje. Ao findar da palestra, teremos um momento de perguntas. E as perguntas podem ser feitas como? Vocês podem escrever elas no próprio chat do YouTube em língua portuguesa, e se expor no chat. Ou se vocês quiserem se manifestar em língua de sinais, há um link também no chat, onde vocês podem, no chat, onde vocês irão entrar, acessar via WhatsApp e fazer sua pergunta em língua de sinais. Ele irá gravar, irá expor sua pergunta e irá fazer o upload por meio desse link. Um outro ponto que vocês não podem esquecer é sobre a lista de presença que será feita agora. Não, será só feita somente no final da palestra, ao final das perguntas, um tempinho antes, ao iniciar as perguntas, vocês irão preencher a sua participação nesse quarto momento para para recebimento do certificado. A próxima pergunta em relação ao certificado, como é que faz para receber? Vocês irão esperar 45 dias úteis e irão fazer a sua retirada no site do INES. É só você irá colocar o seu CPF e irá fazer a impressão do seu certificado após os 45 dias úteis, ok? Não se esqueçam de participar e, ao final, colocar a sua presença, confirmar a sua presença. Então, agora, nós iremos dar continuidade à nossa palestra, que será sobre diretrizes na educação bilíngue. Como ocorre essa ação, essa prática autêntica? A nossa palestrante se chama Vânia Rocha, esse é o sinal. A Vânia trabalha no CEMEPS e ela está vinculada ao MEC. Ok? Iremos, por favor, convidar a Vânia para dar início à sua palestra. Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de falar que eu estou muito honrada em estar participando hoje do Congresso Internacional do INES. Eu agradeço muito o convite, agradeço a direção da Cristiane, a Crisiane, que confiou em mim para estar fazendo esse momento de fala.
Sou muito grato a todos por estarem aqui junto comigo. Agradeço aos tradutores e intérpretes, agradeço ao Everson e ao Matheus, que são os intérpretes que estão fazendo a tradução para a versão de língua portuguesa agora, e a toda a comissão organizadora que está fazendo esse trabalho com excelência. Então, eu gostaria que nós iremos abordar a educação bilíngue de surdos. Qual é o papel das diretrizes nacionais, a seus métodos ativos? O que isso significa? As diretrizes de âmbito geral na educação bilíngue. Então, antes eu gostaria de estar expondo, como já foi apresentado, meu nome é Vânia, esse é meu sinal. Eu trabalho aqui no DIZEPS, DIEPS, que é a Diretoria de Política de Educação Bilíngue. Conforme a Crisiane, ela é a coordenadora, juntamente também com a Elisângela. E nós duas estamos fazendo esse papel de estarmos aqui representando. Próximo slide, por favor. Então, primeiramente, antes de dar abordando sobre as diretrizes, eu gostaria de estar expondo a educação bilíngue. Porque a educação bilíngue, todos nós sabemos que é necessário que haja políticas linguísticas e para que tenha um avanço focado nas pessoas da comunidade surda. Então, nós daqui do DIEPS, nós damos essa segurança, essa excelência, nós focamos nessas políticas do governo. E nós estamos avançando para essa educação bilíngue. Então, nós iremos abordar hoje na palestra o papel desse nosso departamento. Por quê? Todos nós sabemos que aqui na diretoria nós lutamos há bastante tempo pela comunidade surda. Nós sabemos, nós já pedimos, nós queremos que os surdos sejam atuantes, estejam sendo representados dentro do governo. Então, agora na diretoria foi criado esse departamento com base nesse decreto e nós temos o papel de desempenhar algumas funções. Dentre elas, irei destacar essas três: a implementação de políticas de educação bilíngue, Libras como o L1 e português, Libras. Então, a Libras ela tem um papel fundamental na sua comunicação, no seu âmbito de educação, seja na troca com os instrutores, na comunicação e também na sua relação interpessoal. E também a língua portuguesa, como o L2, ela tem o seu papel em desempenhar essa função, em apoiar essa parte técnica, essa parte de verbas de educação bilíngue. E também nós estamos fomentando a criação de escolas bilíngues para surdos. Em diversos cantos do Brasil, nós estamos dando essa educação de ensino integral. E também nas diversas esferas da educação, do primeiro segmento, segundo segmento, ao também ensino médio. Então, como é que está estruturado a educação bilíngue?
nós sabemos que a educação bilíngue, para que seja feita realmente essa realidade em todo o Brasil, é necessário seguir algumas etapas. Porque vamos pensar, a diretoria aqui da secretaria, ela já está completa, nós já conseguimos alguns ganhos em tudo, nós conseguimos avançar, mas temos algumas etapas a serem seguidas para conseguirmos de fato esse marco, esse ganho. Então, nessa imagem, juntamente com a diretoria, com a Crisiane, ela, ela pensou nessa imagem, né, com essa estrutura. Por exemplo, na comunidade surda, na luta dos direitos, já fazemos essa luta há muito tempo, há muitos anos, com a criação da lei, também dos documentos, algo que tem sendo feito até os dias de hoje, mas é algo que está completo? Não, é algo que ainda está em déficit. O que seria? Por exemplo, exemplo essa metáfora dessa casa. Por exemplo, se nós pensarmos, eu quero construir uma casa. Ok, mas quais são as etapas para fazer essa construção? Antes eu preciso do dinheiro, da verba, para poder fazer o juntamento desse dinheiro, procurar um solo, um terreno. Depois que eu tenho esse terreno, mas se o terreno estiver em desnível, é necessário fazer o nivelamento desse terreno. Depois é necessário fazer as bases, as colunas e também o levantamento dos tijolos. E por último, o telhado. Então, fazendo essa comparação, a base legal, a base legal, nós estamos trabalhando e nós ainda continuamos para dar essa segurança para a educação bilíngue para a educação bilíngue de surdos. E depois os pilares, a estrutura, seria o currículo, as diretrizes e a formação. E logo após a estrutura da casa, o seu telhado, seria os programas, seria todo o conteúdo visto, todo o conteúdo programado. Próximo. Então, as bases legais. Nós já conhecemos os direitos linguísticos, nós já temos a Lei 10.436 de 2002, temos o Decreto 5626. Nós temos esses dois documentos, que é a lei e o decreto, e nós temos esse marco histórico, a vitória que nós conseguimos para a comunidade surda, certo? E depois nós temos a Convenção de Direitos Humanos, temos o PNE, temos depois a LBI, que é de extrema importância, que já foi promulgada para a educação e onde os SUS estão. E, por último, nós temos a nova lei que foi recentemente promulgada, que foi um ganho importantíssimo, foi uma vitória para nós da comunidade surda, que essa lei oferece para os surdos caminhos para a sua educação. Há diversos modos, modalidades para a educação de surdos. Antes, não tínhamos isso. Agora, com essa lei, nós foi inserido essa nova modalidade. Próximo. A importância da Lei 14.191 de 2021. A lei ela que dá a base para a educação bilíngue de surdos que se concretize no Brasil. Mas, de fato, para que ela seja amplamente feita no Brasil, é necessário saber
Quantas escolas bilíngues nós temos? Vocês sabem? Quantas? O número de escolas? Aqui na nossa secretaria, nós fizemos uma pesquisa pelo INEP, nós fizemos uma pesquisa, fizemos um levantamento desses dados e nós descobrimos não um número muito pequeno de escolas. E nós continuamos pesquisando detalhadamente a situação até nós encontrarmos esses microdados e nós encontramos essas escolas bilíngues de surdos. E o que nós fizemos? Nós entramos em contato com essas escolas para saber, realmente é uma escola bilíngue, ela de fato existe, a escola fechou, e eu de fato, infelizmente, algumas escolas não existem mais, estão fechadas. Algumas escolas estão funcionando, efetuam seu trabalho, mas de fato, ela é bilíngue ou não? Se formos verificar, algumas têm alguns impasses. Mas nós também continuamos fazendo o nosso trabalho, fazemos a questão de contratação, de fiscalização, fazemos essa consultoria desses indivíduos para que eles, nesses estados, eles entrem em contato com essas entidades, vá visitar, fiscalizar, para ver se de fato está seguindo esses métodos, se está seguindo a didática, se é realmente bilíngue ou não, se é uma escola inclusiva, para saber se está realmente sendo o que foi proposto. E nosso trabalho nós temos um trabalho para ser feito brevemente, é a equidade dessa educação bilíngue de surdos em âmbito nacional. Então, é também necessário saber na lei que recentemente foi promulgada a questão da educação bilíngue de surdos, ela não foi focada somente para surdos, ela foi complementada para a educação especial. Então, foi aprovada a lei, a LDB, foi regulamentada e também em algumas esferas separou alguns campos. E eu estarei agora abordando. Recentemente, um tempo atrás, na educação de surdo, no governo passado, o surdo, quando ele estava inserido na educação especial, as políticas, o seu preparo, as suas ementas, tudo era voltado somente para a educação especial. Os documentos, tudo respaldava para a educação especial. Mas a educação bilíngue parecia que estava presa dentro da educação especial. A Lei 14.191, ela nos deu essa autoridade, essa capacidade de começarmos a fazer essa desvinculação da educação especial. Porque às vezes as pessoas pensam, mas por que, como vocês bem sabem, que realmente não é um trabalho fácil, é uma coisa bem burocrático, todos esses trâmites é bem difícil, é suadouro, mas é um trabalho árduo, essa criação, essas práticas, os documentos, mas às vezes tem uns impasses burocráticos que é necessário um pouco de paciência e aguardar para que possamos dar continuidade. Então, a lei, a LDB, ela já nos provou que a educação bilíngue, a educação de surdos, ela já está desvinculada da educação especial. E agora nós estamos fazendo esse trabalho de separação. Então, realmente, são instituições bilíngues. Então, a lei ela nos assegura a autonomia, a capacidade de criação de diretrizes com foco na comunidade surda. Ok? Então, antes de entrar nesse assunto das diretrizes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as ações que nós estamos desempenhando. Gostaria de estar elencando as leis, algumas leis,
e de extrema importância que vocês saibam que a comunidade tem o seu foco principal nesses indivíduos, no público-alvo, para alunos surdos, surdos cegos, deficientes auditivos e usuários de Libras, altas habilidades e superdotação. Os surdos, eles estão nessa área ligados com a deficiência, eles usam a língua de sinais, mas eles também estão na comunidade, a comunidade surda, a comunidade que tem os seus direitos, as suas deficiências, ela está atrelado. Então, nós estamos desempenhando esse papel, nós estamos lutando por esses direitos, pela educação bilíngue. Mas o que seria, né? Em escolas, em cada uma dessas escolas, nós perguntamos qual o conceito, o que é educação bilíngue? Eu peço para me esmiuçar o que seria esse bilinguismo, o que as pessoas entendem por esse bilinguismo, e eu pergunto, a escola é bilíngue, mas ela é como? Como é que funciona? Como é que é esse bilinguismo da escola, dessa instituição? Então, é uma escola bilíngue que ela está nessa área, então ela precisa ser totalmente sinalizante. Todo o espaço da escola, todas as pessoas precisam ser sinalizantes. Os inspetores precisam sinalizar, as merendeiras precisam sinalizar, os professores principalmente precisam sinalizar. Todo o ambiente escolar precisa ter um conforto linguístico para o aluno surdo. Então, é necessário da Libras, da língua de sinais, do uso rotineiro dentro da escola, na área da educação. A Libras ela é usada como método de ensino e é necessário ter essa proeficiência da comunicação, essa fluidez da língua, essa instrução da língua de sinais, essa comunicação, essa troca, essa vivência na escola. Mas também é importante ressaltar, saber que na escola, quando ela fala, o meu papel aqui, escola bilíngue, mas aí eu pergunto para os professores, eles são proficientes em Libras? Como é que é esse meio? Como é que eles fazem todo o procedimento linguístico? Ok? Também é importante saber que nós aqui da nossa secretaria, nós temos um período em que nós estamos desempenhando, nós estamos dando, nós estamos fazendo um período de consultoria com as escolas. Nós vemos quais escolas têm esse quadro, têm essa característica, nós entramos em contato no sistema, no MEC, e conseguimos esse registro, ter essa troca. Porque algumas escolas, elas já têm isso, já têm no seu sistema, mas assim, igual a gente fez a metáfora da obra, que nós estamos crescendo. Então, na escola, no sistema escolar, quando nós abrimos, nós fizemos essa consultoria para escolher as escolas para dar esse segmento, nós já conseguimos 6 escolas, nós escolhemos 6 escolas para estar fazendo essa reforma, essa ampliação. E no ano que vem iremos começar a ver como essas escolas continuam, se as pessoas já sabem mais informações sobre a escola, sobre os municípios, os estados, se essa educação foi de fato difundida. Nós iremos entrar para ver se isso foi de fato realizado, foi de fato feito, para nós termos segurança nesse bilinguismo. E nós estamos consultando, nós iremos depois mostrar um documento que norteia todos esses pontos e que capacita para saber se a escola é bilíngue e como é que elas fazem para se estruturar. Mas um exemplo. Parece um exemplo simples, mas a escola é uma escola bilíngue.
vamos supor, na hora do intervalo, o sinal, quando toca o sinal. Isso não combina. É necessário que você tenha a luz piscando para sinalizar. Então, esse documento, ele rege, ele aconselha métodos para poder respaldar a educação de surdos. O surdo ele vai fazer um acompanhamento profissional. Próximo, por favor. Então, nas diretrizes, agora nós temos essa prática profissional no CNE. Nós estamos discutindo, nós estamos vendo os meios de estarmos crescendo, complementando, e nesse grupo de trabalho, nós temos surdos, nós temos professores, nós temos doutores, e nesse grupo nós também temos ouvintes, temos pessoas que têm essa prática profissional da educação bilíngue, temos umas pessoas com diversas experiências que estão no chão da escola e que estão nos ajudando a redigir esse documento. E assim, estamos quase terminando, findando esse documento. E eu estou muito ansiosa e eu torço para que no ano que vem, mais ou menos em janeiro, fevereiro, no máximo, já tenhamos divulgando esse documento para todos vocês. E será algo que será amplamente divulgado, será algo que será feito de escala pública, federal para todos, e que vocês todos possam estar participando dessa prática docente nesse documento. Então, as diretrizes, elas apresentam que como ocorre de fato a inserção bilíngue desses surdos. Porque vocês lembram da metáfora da casa? Que nós já temos a lei, nós já temos o decreto, temos os documentos norteadores, nós já temos as etapas, mas agora a gente precisa das diretrizes, que elas esmiuçam com detalhes a criação. E como é que se ocorre isso? As diretrizes, ela tem um papel fundamental que é próximo. Então, vocês viram? As diretrizes, o que que elas estabelecem? Quais são as suas bases? Elas dão uma base comum de promoção do currículo e práticas pedagógicas bilíngues de surdos. Vocês sabem, né, que no site do MEC nós temos um currículo em língua portuguesa como L2. Vocês sabiam disso? Se vocês acessarem o site do MEC e abrirem agora, vocês terão acesso a esse currículo. O que vocês têm que colocar lá na busca? Vocês coloquem currículo de língua portuguesa como segunda língua para surdos e será exposto. Por exemplo, nós temos diversos livros e também é apresentado as etapas para a educação, desde a educação infantil até o seu ensino médio, todas as modalidades, até mesmo a academia no ensino superior. Então, é necessário que os professores, por exemplo, no INES, no Departamento de Ensino Superior, eles já estão cientes desse documento, eles participam da elaboração, entrem no site e eles possam estar pesquisando. Mês passado, eu estive presente em Brasília, né? Mês passado, os professores do INES estiveram presentes em Brasília, discursando num curso de formação que a secretaria estava oferecendo. E vocês todos sabem que, devido a esse período do coronavírus, nós não podemos aglomerar, não podemos um número elevado de pessoas e nós precisamos de algum tipo de estratégia. Algumas pessoas ao vivo e algumas pessoas de modo de videoconferência. Nós escolhemos algumas pessoas para vir aqui presencialmente e para dar essa formação.
E como é que ocorreu o uso desse currículo da língua portuguesa como segunda língua? Nós podemos perceber que a aquisição desses conhecimentos foi algo de extrema importância e que a coordenação ela fez a absorção de todo o conteúdo visto, chamou as pessoas dos municípios, dos estados e também começou a difundir esse material, a dar esse papel de extrema responsabilidade. Foi algo que foi combinado. Então, as pessoas que estavam aqui em Brasília, elas estavam aprendendo, estavam adquirindo esse conhecimento e depois elas foram para os seus devidos estados difundir esse documento. Todo esse aprendizado foi algo de extrema importância para todas as pessoas, para os professores. Foi um momento de muita troca, um momento de muitas perguntas e foi algo de extrema importância para a educação de surdos. Próximo slide. Então, por que que as diretrizes são importantes? Então, como eu já expliquei anteriormente, a educação de surdos, nós já vimos que ela está ligada à educação inclusiva, nós vimos isso. Ok, mas nós já vimos também que há algumas ações. Há muito tempo atrás não tinha nada, os estudos eles estavam abandonados e agora eles estão inclusos. Mas nós fizemos uma pesquisa e foi constatado que algumas inclusões elas não são benéficas para a educação de surdos. Ah, porque o surdo não é deficiente, ele só fala em outra língua. É outro quesito linguístico. Ele se manifesta em língua de sinais, ele pode se comunicar, ele pode se expressar. Ele precisa de um modelo social surdo, de um surdo adulto, de professores, docentes surdos, para que ele possa ver, ver modelos, ver seus pares, eles verem outras pessoas e verem, no futuro eu quero ser igual fulano. Eu ver uma pessoa e ver, eu posso chegar e possa constituir sonhos. Então, é necessário que, assim, a inclusão tem alguns meios, mas é necessário, de fato, esse foco dos alunos surdos e surdos terem total contato com a língua de sinais, serem totalmente sinalizantes. Nós já temos essa pesquisa comprovada cientificamente. Nós não podemos ficar demorando para ter essa educação. Nós temos pressa que seja feito mesmo essa promulgação o uso da língua de sinais. E é um trabalho árduo. A lei ela já foi aprovada, já temos o decreto aprovado, nós já temos normas, nós já temos as diretrizes que vai ser agora publicado recentemente. E todos vocês já sabem que o nosso papel aqui como secretaria é da criação desses documentos e da criação das leis. E vocês bem sabem que os estados, os municípios, eles têm essa autonomia também para fazer a sua criação. Todos vocês sabem que é necessário ter essa consultoria, vocês têm essa liberdade. O estado e o município têm essa autonomia de resolverem os seus trâmites, não somente a esfera federal. Não é algo que está preso, é algo social, esse papel social que nós precisamos ter, essa questão familiar, as associações, vocês todos estão inseridos nesse papel de fiscal, de fiscalizar, nos ajudar, nos apoiar com toda essa fiscalização da educação bilíngue, desde os cursos nos estados, nos municípios, que venham ser difundidos e realmente, de fato, venham começar a desenvolver, a crescer essa educação bilíngue de surdos. Então, sobre as diretrizes, é necessário que ela seja amplamente divulgada para essa prática docente, essa prática pedagógica, e que também ela venha ajudar a administrar, possa também nos ajudar a administrar, a comunicar essas questões da tecnologia, também essas questões dos grupos, das pessoas, desses indivíduos, e também que possam mostrar esses avanços dessa educação bilíngue. Não é feito algo aleatório. É só uma sala de aula, só uma escola.
mas que nessa sala tem um indivíduo surdo e que vocês sabem bem o que eles passam. Ah, temos um aluno surdo, ele senta enfileirado, mas dá para fazer uma educação assim? Não, é necessário fazer um semicírculo para que todos os alunos possam se ver. Isso nós vimos, isso é pedagogicamente que todas as pessoas tenham a sua atenção a uma troca de olhares e que também os professores possam ter essa atenção, essa vista para todos os alunos. Por exemplo, a questão do intervalo, das luzes de sinalização. Na hora do intervalo, nós temos alunos surdos que pensam: ah, a luz piscou vermelho, significa o intervalo, a hora do lanche. Ah, a luz amarela é o intervalo que vai trocar a disciplina, vai vir outro professor. Então, nós precisamos ter isso, nós temos isso tudo esmiuçado nas diretrizes e nós precisamos da ajuda de vocês para isso. E também nós fazemos a consultoria para famílias, que como ocorre esse papel é fundamental das famílias. As famílias têm, de fato, ter essa consciência, porque as famílias, elas têm opção de escolha. As famílias, elas têm opção de escolha. Ah, eu irei incluir o meu filho? Será que eu vou aceitar? Vou colocar ele nessa escola inclusiva? Ok, você tem essa total liberdade. Mas se você tiver uma opção de outra escolha, de uma escola bilíngue de fato, e for lá entender como ocorre todos os trâmites dessa escola, a família compreendendo, tendo essa comparação, fica a critério da família essa responsabilidade de botar numa escola inclusiva ou numa escola bilíngue. E o nosso papel é mostrar para a família a importância dessa educação bilíngue para o seu filho, o seu familiar surdo. Porque o surdo na família, ele tem essa relação, para ter essa relação saudável. Próximo. Então, como eu falei anteriormente, nós temos alguns desafios para a implementação das diretrizes. Não é simplesmente criar a lei e ela vai ser feita. Há um processo de consultoria e é necessário que as pessoas tenham consciência da divulgação, que as pessoas tenham segurança nos seus estados, nos municípios, e eles tenham em par de igualdade com a lei, com as diretrizes. E é muito interessante que eles sigam as diretrizes a esse documento, que eles assegura o sistema de educação, não também faz esses períodos de adaptação, não é só uma adaptação. É necessário que haja mudança em todo o cenário que seja favorável à linguística, à língua do surdo. Todos os setores. É necessário que tenha essa compreensão que na escola seja de fato bilíngue, que dentro da escola tenha essa proficiência da língua de sinais, a língua de instrução, a língua de sinais, não a língua oral, não a língua portuguesa, e sim a língua de instrução, a língua de sinais, porque a língua de sinais, ao ensinar em língua de sinais, a língua de sinais ser a língua de instrução, se comunicar em língua de sinais, todo o intermédio ser feito por ela e não por meio oral. É necessário que a Libra seja realmente usada. Ah, mas Vânia, a lei 10.436 fala que a língua de sinais não substitui a língua portuguesa. Ah, ok, mas a língua portuguesa é uma língua nacional, de fato, uma língua oficial. Mas a Libras é uma língua. Estou esperando a troca dos. Pode. Pode. Obrigado. Voltando, todos nós precisamos lutar sempre para o bilinguismo, porque a língua de sinais ela deve ser usada em todo o âmbito, ela deve estar inclusa. O português
É a segunda língua, é a L2. Então, ela vai ser usada na escrita. O surdo, ele necessita dela para escrever, ele vai precisar produzir. A sociedade, externamente, ela usa a língua portuguesa, então ele precisa escrever bem, ler bem. Porém, o que vai estar dentro dele como um indivíduo, a sua identidade surda, a sua cultura, é a língua de sinais. Precisa respeitar a língua dele, porque essa é a identidade dele. E todos nós precisamos formar educando surdos para ter essa responsabilidade de entenderem isso, que a comunicação do surdo é através da língua de sinais. Então, todos nós necessitamos fazer isso, entender claramente que a língua de sinais é a língua do surdo. Por isso que essa luta da escola bilíngue, ela é necessária. Então, ela tem que acontecer realmente, porque a língua de sinais, ela tem que ser proficiente, tem que ser clara. Talvez você pense, será que vai ter intérprete dentro da escola bilíngue? Vai ter. Ah, mas coitado do intérprete, ele vai perder o emprego, agora ele vai trabalhar do quê? Calma. A escola bilíngue, ela necessita de ter um intérprete, mas para qual função? Ele vai estar ali para traduzir através de vídeos, materiais didáticos, também ele vai trabalhar intervindo com a família, nas reuniões, vai ter essa troca, essa mediação. Então, o intérprete vai ser necessário. Então, ele não vai estar dentro da sala de aula. Porque se o intérprete estiver incluso dentro da sala de aula, é a inclusão como já ocorre, né? A gente quer o bilinguismo. Então, é necessária essa mudança. E isso tem que ser mudado. O terceiro ponto explica sobre a questão de garantir, né, essa mentalidade que a família entenda de maneira clara. O ensino bilíngue ao surdo, que todos nós precisamos fazer um trabalho de formiga. Conhece alguém? Divulga para ele. Fala sobre o ensino bilíngue. Divulgue, propague essa informação. Fale o máximo possível sobre as leis, os direitos, porque é uma responsabilidade. Então, seja isso no seu estado, no seu município, onde for, propague essa mensagem. Divulgue para que se espalhe. E é capaz porque somos muitos e podemos alcançar todo o Brasil, realmente. Pode passar, slide. Uhum. Estão vendo bem? Sim, sim. Aqui fala sobre a Dani disse sobre as pessoas, né, pensamento positivo, se impor, precisamos ter isso, precisamos confiar em você, tem que ter a sua fé. Então, a gente pode pensar que a gente pode mudar a nossa situação. Porque temos que ter esperança, temos que ter fé. Se você não tiver fé, não vai conseguir. Então, como diz aqui, tenha fé. Todos nós precisamos confiar, temos que ter esperança, porque o trabalho não é fácil. O trabalho, ele é feito através do governo e tem várias etapas. Todos nós, quando chegamos aqui, talvez pense, olha, conseguimos os nossos direitos, temos os direitos surdos, temos os diretores que são surdos, eles estão trabalhando, que alegria, a gente está conseguindo mudar. Mas o trabalho, ele tem suas barreiras. E o trabalho é árduo. Tem que ser trabalhado todo dia. E isso mostra, isso nós estamos percebendo o nosso papel. Então, não é fácil. Realmente é muito difícil. Tem esses impasses. Porém, todos nós, com o trabalho, podemos entregar a vocês. Entregar para a sociedade o ensino bilíngue como realmente deve ser. Então, eu agradeço a todos os presentes que estão prestando atenção à palestra. Parece que, a partir de agora,
terá perguntas e eu estou disposta a responder para vocês. Isso. Som na tela? Posso ir. Isso. Todos nós podemos ver essa palestra apresentada pela Vânia e podemos aproveitar agora para fazer perguntas, o que é muito importante, porque a temática dela sobre as diretrizes da educação bilíngue, ela tem se difundido e tem várias dúvidas a respeito dela, sobre como ela está sendo feita. Então aproveite e pergunte. Talvez você queira complementar algo, mas é essa a oportunidade. Então, estamos esperando as perguntas que vão ser colocadas aqui na tela. Pode enviar através da língua portuguesa ou através do link abaixo por mensagem de vídeo, falando sobre as diretrizes. Então, sabe que tem vários tópicos que talvez vocês tenham dúvidas, ou que todos nós temos, então a gente pode trocar essas informações agora. Então, pode enviar a pergunta. Pergunta aqui embaixo. Do Marielson. Quais as maiores dificuldades em implementar uma escola bilíngue? Passo a passo. Realmente uma pergunta. Então, como eu havia dito anteriormente, realmente, quantas escolas bilíngues existem em todo o Brasil? Então, por pesquisa, através do INEP, foi encontrado 69 escolas. Mas muitas delas, o governo era do governo e particular. Porém, então, por ser particular, ela não entra. Então, ela foi tirada da lista. Sendo assim, todos nós começamos a entrar em contato através de ligações, conversamos mais ou menos por 49, e encontramos 49 escolas ativas, e daí fizemos um cronograma, através de ligação, conversamos com eles sobre, será que está atuando? E percebemos que várias tinham fechadas. Várias estavam fechadas. Então a gente sentiu o nosso coração quebrado por ver isso acontecendo. Muitas escolas, elas realmente estavam trabalhando e até chegaram a abandonar esse tipo de trabalho. Algumas estavam quase que destruídas, faltava apoio. Isso acontecia por quê? Porque inúmeras vezes as escolas, elas não eram conhecidas pelo governo, elas não estavam no cadastro. Então, essa escola, ela não tinha um conhecimento que existia uma lista, né? Não tinha essa informação para ela. Ela estava atuando sem saber realmente. Então, esse trabalho de avisar a essa escola que ela tem direito, tem que ser avisada ao MEC, essa orientação tinha que ser passada a ela. Então, você tem esse direito. Muitas vezes a escola não sabia, a maioria. E então, a gente se sentiu assustado. E orientamos elas. Existia uma lista, que o nome dela era isso fala sobre, era o par 4, o nome. Isso, o nome da lista era par 4. E ela era da FEM. Era um sistema que lá, nesse par 4, o que era? Eles não tinham esse conhecimento do que era. Então, lá existiam obras. Por exemplo, quando se criava uma escola bilíngue, então, você abria o sistema e lá você fazia o seu cadastro. E essa escola, ela está funcionando? Será que ela já existe? E ela ia lá no INEP e lá criava o seu ID lá. E lá, então, a escola era fundada. Ou então, se ela devia ser reformada, se ela estava em estados precários. Então, você entrava nesse sistema para reformas, e lá era feito o seu cadastro. Se fazendo isso,
ela tinha esse atendimento. Ou então, ampliação. Se uma escola ela era muito pequena, era apertada, precisava de espaço físico, talvez ela precisava só aumentar um pouco. Então, o par 4 entrava também nesses casos. O par 4 ele precisava de, por exemplo, de cadeiras, precisava de armários, precisava de quadros. Então, a escola tinha direito, mas as escolas não sabiam. Então, era orientado, era passado para eles essa informação. Era necessário e se passou isso a eles. E hoje, eles já encontram os materiais bilíngues lá. Então, sendo assim, a escola, se ela quer ter um fundo verde para edição de vídeo, para usar, é possível ter. A escola é disponibilizada. Também, caso você queira um espaço para ter materiais didáticos, bilíngues, também tem. Por exemplo, alguns jogos, quebra-cabeças, dentre outros, vários, você pode encontrar lá. Talvez você pense, mas que dó, tem tão poucas opções. Mas antes não tinha nada. Agora, existe uma variedade. Talvez você pense, daqui a um tempo, as informações sobre os livros didáticos, os editais, o edital que vai ter agora, ele vai pelo PNDL, que é por foco para a PNLD, que vai ser para os livros didáticos para o foco para o aluno surdo. Então, literatura para surdo vai ser encontrado lá, então uma variedade que vai ser disponibilizada. Então, a escola, ela tem essa possibilidade, então a língua de sinais vai ser atendida. Também vai existir vários materiais. Lembre-se que a metáfora da casa, que diz sobre a base, você não vê a base muitas vezes, mas ali foi trabalhado. Tem trabalho de formiga, um trabalho minucioso. E depois de tudo isso, você pode ver e se contemplar com tudo o que acontece. Então, a escola bilíngue também é assim, não é fácil. Porque hoje, a escola bilíngue, ela, talvez você, quando você vê se ela é realmente uma escola bilíngue, talvez ela não é, porque falta essas diretrizes, eles não entendem realmente. Talvez quando faltam essas referências. Então, alguns acham que o que é escola bilíngue? Muitas vezes eles são equivocados, né? E eu não posso culpá-los, porque é um trabalho que deve ser propagado, deve ser ensinado, para que chegue futuramente ao entendimento claro. Lembre-se da ilusão da casa, né? Temos que trabalhar sempre, porque com o tempo a gente vai conseguir realmente chegar onde queremos. Então tem que trabalhar, tem que estar se esforçando sempre, porque ensino bilíngue vai ser entregue para o surdo. E o surdo, ele é capaz de progredir como cidadão. Então, ele pode ser um ser social. Ele pode estar aqui para ter essa troca de saberes, ter uma língua de sinais forte, entender a gramática, entender sobre vários pontos, sobre matemática, sobre a língua portuguesa, sobre história, ser capaz de escrever, isso é possível. Você aceita esse desafio? Então, todos nós vamos conseguir, se você tiver esse pensamento. Então, confie, acredite. Não é fácil, tem que lutar bastante. É uma luta árdua. Talvez você pense, mas tem uma dificuldade, mas calma, tenha confiança, porque é possível. Então, a gente precisa estar unidos, se ajudando, sempre. Esse tipo de briga, divisões, elas só acabam tirando toda essa nossa força. Então, se ajude. Então, vamos nos esforçar sempre, vamos estar unidos. E com isso, nós vamos ter os resultados desejados. Muito obrigado pela sua resposta. A partir de agora, vamos ter outra pergunta. Vamos esperar aparecer. Estou muito curioso. Chegou a pergunta.
Produtos aqui embaixo, da Cristiane. Sou professora de português e faço curso para aprender Libras e terminei após em Libras. Em relação ao Fundamental 2, como fica essa educação bilíngue em relação às matérias? Exemplo, história. Como a gente pode fazer esse material para os alunos? Como? Através da Libras. Ela pode instruir, ela tem esse papel de estruturar a história, ela é possível ser passada através da Libras. Olha, eu sei que é um desafio. É um desafio. E por que é um desafio? Por exemplo, quando você estuda do primeiro ao quinto, pelo IDESU, sabe que você pode se formar em pedagogia. Eu sou formado em pedagogia, eu me senti realizado pelo IDESU. Então, os professores de pedagogia eles podem, do primeiro ao quinto, contribuir. Mas o Brasil é muito grande. E muitos professores não entendem a medicina, não têm essa proficiência. Mas eu vou dar uma orientação a vocês, que vocês podem se preparar. Porque a escola bilíngue, se você quer, a escola bilíngue necessita de profissionais que usem as medicinais. É a estrutura dela. Então, pense, quando você entra em contato com uma escola, ela tem estrutura. E muita gente não sabe. Dentro da escola, ela necessita ser somente usada a língua de sinais para o cotidiano. Então, talvez você pense, Vânia, mas e a língua de sinais, como é que vai? Então, é necessário que seja ensinado nos municípios, tenha formação nos estados também. É necessário, a formação tem que ser contínua, tem que acontecer. Então, existe a necessidade. Se, por exemplo, se eu quero trabalhar com surdos, você quer trabalhar, então você vai precisar da língua de sinais. É impossível trabalhar com surdos sem saber a língua de sinais. Porque eu, Vânia, sou intérprete. Então, eu tenho essa proficiência para traduzir. Então, eu tenho a mentalidade de intérprete. Então, eu nunca vou substituir o professor em sala de aula. Pois a minha função é outra. O intérprete, ele tem o dinheiro de mediar. Ele tem a relação familiar ali. Esse é o papel dele, de intermediação. Porém, o professor, ele está ali frente a frente com o aluno. Ele vai instruir. Ele vai ter essa troca de saberes. Então, precisa dar esse conforto ao aluno. Se você coloca um intérprete e ele começa a falar, como é que ele vai transmitir conhecimento? O conhecimento é feito de forma diferente. O intérprete é um profissional qualificado. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas é diferente. É um sentimento diferente quando você está frente a frente com o aluno, com a didática certa. A didática vai fazer de maneira diferente. Então, se você quer trabalhar com surdos, então é necessário ter a língua de sinais. Então, não importa qual ramo, seja do primeiro ao quinto, seja do sexto ao nono, seja do ensino médio, ou faculdade, vai precisar da língua de sinais. Parabéns. A professora pôde explicar que para trabalhar com surdos é necessário a língua de sinais. Ela deve estar inclusa, deve ser utilizada. Eu vou complementar um pouquinho mais sobre essa pergunta, sobre essa temática, sobre os materiais, né? Sobre a instrução. Eu observei que várias escolas, né, sejam bilíngues ou escolas inclusivas, quando você vê, essa escola tem várias conversas entre os professores, né, entre várias matérias, de português, história, educação física, geografia, e você pode encontrar professores que sabem a língua de sinais, não existe matérias. Então, quando você entra em uma sala de aula, eu fiquei observando, e realmente eu vi que é capaz de instruir. Porém, falta esse contexto para esses profissionais, para que eles atuem. Por exemplo, a temática a história do surdo. Como é que vai ensinar para o surdo?
como que o surdo foi ingresso na escola, o que é o Setembro Azul. Então, são coisas que devem ser ensinadas através da língua de sinais. Então, você tem que fomentar isso, tem que fazer que o surdo manifeste, que os alunos também ajam. E como? Como que você vai instruir, fazer que eles participem? Em história, tem coisa para... Tem matérias que são vinculadas ao surdo. Então, tem várias histórias que pode ser passada essa responsabilidade para o aluno surdo transmitir. Também, os profissionais pode explicar sobre, por exemplo, o CDBS, ou a Federação Esportiva, isso. Então, muitos deles não explicam por quê. Então, assim, existe matérias dentro da educação física que contemplam os surdos também. Então, deve ser apresentado. Então, isso é uma responsabilidade que pode ser usada através da língua de sinais. Então, ela está inclusa. Ela tem essa mediação, Glenn. Então, as diretrizes são muito importantes, porque ela trazem todos os pontos. Então, por esse motivo, quando fala em diretrizes, você deve pensar quem vai realizar, como vai realizar, né? Então, são várias pautas. Sobre a sala, sobre a escola bilíngue, sobre os ensinos básicos. Né? Então, como vai se realizar? Então, os como são importantes, sobre as metodologias, as didáticas, como você disse, as matérias. Na escola, então, podemos perceber a multidisciplinaridade. Então, as conversas em que existe na língua portuguesa e a língua de histórias, elas estão relacionadas, elas podem haver essa troca. E a língua de sinais também age da mesma forma. É capaz de fazer isso, é algo normal, natural. Mas é muito importante também fomentar, dar esse ânimo. O professor surdo deve ter esse papel. Não somente a Libras, a Libras, né, mas também a língua portuguesa. A língua portuguesa dá, também. Temos que fomentar. Temos que... não é impossível que o surdo realize. Não, ele não precisa ter medo. Ele pode realizar. Por que ter medo? Não importa, o professor está ali para poder contribuir. É possível. Então, a hora é agora. A gente pode mudar isso. Então, já temos leis, já temos as diretrizes, temos vários pontos que estão nos contribuindo. Então, esse impasse, ele é capaz de ser passado. Não devemos parar, devemos nos esforçar sempre. Lembre-se que o surdo, a história dele é de luta. E isso não vai parar, nós temos que continuar assim. Então, os surdos, eles têm que se esforçar, seja em história ou em outras matérias, seja qual for, teatro, educação física, seja qual for. É necessário somente que tenhamos a mentalidade. A escola tem o PPP. A escola bilíngue, ela tem esse documento. Então, é necessário que seja pautado. Mas como que pode estar pautado? Qual vai ser a teoria que vai ser usada? Então, deve estar estruturado. Deve ter... E agora, outra pessoa, para você fazer a sua pergunta. Agora, é da Joyce. A pergunta é: vocês também fizeram um levantamento de quais classes bilíngues dentro das escolas regulares temos no país? Pode começar. Perdão. Eu estava esperando um sinal sonoro, perdão. Então, sobre a educação bilíngue, esse levantamento ele não foi feito. Assim,
É algo realmente muito difícil de encontrar todas as totalidades, todas essas escolas. É algo muito difícil de descobrir, porque é algo, são microdados, é algo mínimo. Então, as salas, as turmas bilíngues, elas, esse quantitativo de turmas bilíngues nós não temos ainda. Mas, por exemplo, o que que acontece? Ah, uma escola ela é bilíngue. Tá legal, estou contente, estou pulando de alegria. Aí eu vou lá, vou ver a escola, eu ligo para a escola. Tem só uma sala que é bilíngue. A escola não é bilíngue. Ah, tá, mas vocês sabem que o surdo tá somente na sala. Tá, ok. Agora você fica imaginando, pensando, tá, ok, legal. Entendo, tá, entendo a realidade. Mas nós precisamos pensar em estratégias. Que, por exemplo, o Brasil ele é um país imenso. Eu não sei o que nós vamos fazer. E temos municípios, nós temos a questão rural, nós temos surdos que moram nessa questão na área rural. Como é que nós vamos criar essa escola, esse ambiente bilíngue? Você acha como é que vai aceitar fazer esse tipo de verba? Esse tipo de verba? Então, é algo às vezes que não que se destoa. Então, nós sabemos que a maioria dos ambientes de lugares rurais ou das cidades nos interiores onde tem um surdo, dois surdos, o que é feito? Nós pensamos nós aconselhamos que façam nessas cidades essa estrutura, que tenha esse interesse nessa escola bilíngue. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei sobre que tenha, que tenha esse par 4. Então, nós chamamos esses indivíduos para conversar, esses municípios, e é feito esse diálogo. Que vamos supor, tem um surdo, dois surdos, como é que podemos fazer? Fazemos esse ajuntamento dessas outras cidades, as cidades vizinhas, e aí, como é que podemos fazer? Aí nós temos os projetos, nós temos as emendas, e nesse par número 4, dentro desse departamento, nós temos um programa, nós temos um roteiro, que nos dá caminhos para essa escola. E o nome que se dá desse programa é Caminho de Escolarização. Então, essas cidades interiores que têm cidades vizinhas que têm a educação, nós entramos em contato com as prefeituras, nós vemos os interesses e nós juntamos todos esses indivíduos. Pegamos um surdo, que ele vai de van, o outro surdo vai de van, nós juntamos, fazemos esse ajuntamento dessas cidades e fazemos a educação em tempo integral. Fazemos a educação em tempo integral. É isso que possamos fazer para estar elencando. Foi uma estratégia que nós pensamos em adotar. Nós já temos muitas cidades que fazem esse tipo de método, que nós marcamos reuniões, nós já fizemos essa consultoria, nós já tratamos esse caminho e conversamos com os secretários de educação das prefeituras e eles aceitaram o empenho desse trabalho, dessa estratégia. Ok? Muito obrigado. Realmente, né, as escolas que são interiores, que tem juntar esse agrupamento de alunos surdos para a criação de uma turma bilíngue. Próxima pergunta. Florips Gama pergunta: poderiam criar em âmbito nacional, formar escolas bilíngues, não só para surdos, mas para que contemple as crianças da educação infantil? Então, as diretrizes, a lei, a LDB, tem todas essas etapas, da educação infantil até o ensino superior. Então, de fato, a LDB, a base,
E se nós conseguirmos... Ah, obrigado. Perdão, gente. A educação, a base da educação, e nós conseguimos nos esforçar para ter essa base, a faculdade, no período da academia, nós vamos já estar completos. Vai ser algo que vai estar pronto. Mas pensamos novamente, lembra da metáfora da casa? Então, nós temos a lei da educação. Às vezes, mas se for feito em algo que não tenha um alicerce, ela irá se desfazer. Por exemplo, a casa firmada na areia, num terreno que não está plano, ele irá tombar. Então, é algo que não combina. É algo realmente perigoso, né? Que será um grande prejuízo. Então, assim, de fato, acontece isso na educação de surdos. E depois tem esse prejuízo na educação, né? Tem essas falhas. Então, os surdos eu quero ser adulto, tem esse misto de informações. Então, tem esse procedimento, tem essa parte da formação básica e tem esse modelo cultural, da cultura surda, da identidade, tem esses contatos com seus pares adultos surdos. E vocês bem sabem que que os surdos, eles pensam, ah, ele é professor surdo de educação física, o surdo ele quer ser modelo, o surdo ele quer ser cozinheiro, mas ele não sabe porque nunca viu pessoas com surdos que têm essa profissão de adultos. E eu conheço vários, não só professores, outros cargos também. As crianças vão ver, nossa, eu quando crescer eu quero desempenhar isso, quero trabalhar com gastronomia, quero ser enfermeiro. Eu não sei a vontade do seu indivíduo, respeitando a sua vontade. Igual os ouvintes veem, é o meu sonho, eu quero ser. Os surdos a mesma coisa. É realmente necessário ter esse esforço. Por isso é necessário ter essa base bilíngue. Então, Vânia, esse exemplo que você falou realmente de fato, né, essa questão de experiências. Eu sou professor de Libras e quando eu estou na sala de aula, eu sento com os meus alunos de maneira um semicírculo e no primeiro dia de aula, no mês de fevereiro, quando começamos, que nós sentamos, nos organizamos assim, eu apresentei meu nome, meu sinal, falei que eu ia com tal disciplina. As pessoas me olharam, ué, professor, você é surdo ou ouvinte? Surdo ou ouvinte? Eu falei, ué, eu sou surdo. Ah, mentira, você está fingindo, os alunos ficavam falando. Você é ouvinte. Não, mas gente, eu sou surdo mesmo, eu sou professor surdo, eu sou da disciplina de Libras. Eu sou surdo. Até que chegou um tempo que eles se acostumaram. Então, eu concordo com isso, dessa questão identitária. Temos uma próxima pergunta. Ana Cristina. As escolas bilíngues, uma realidade para curto ou longo prazo, segundo a nova lei? Eu, particularmente, não entendi muito bem a pergunta. Você compreendeu? Ok, se você puder estar esmiuçando. Então, ela perguntou sobre as escolas bilíngues. De fato, agora que a lei foi promulgada, assim, será algo que irá demorar mesmo, né? Porque a lei foi feita agora, não é algo que é feita rapidamente. Bem que eu gostaria, mas nós, da comunidade surda, nós brasileiros, nós queremos muito que seja rápido. Mas, infelizmente, não é dessa maneira. Mas nós já estamos engatinhando a esses passos. Passos largos, tá, gente? Nós já estamos engatinhando, já estamos conseguindo fazer essa educação da escola bilíngue. Às vezes, se tiver algum tipo de impasse, nós voltamos um pouco, um pé atrás, e às vezes nós não sabemos se vocês vão supor, a sociedade ela não se vê. Aí nós vamos, gente, será que está acontecendo isso? Os surdos, ué, mas você falou, não fez nada, poxa. Mas eu penso, nossa, gente, calma. Calma, nós vamos conseguir. Quantos anos nós estamos lutando para a educação bilíngue de surdos? Fala para mim, Humberto. Assim, é algo que vai demorando, são longos passos, certo?
Então, infelizmente, alguns ganhos são rápidos e outros demoram. É um processo burocrático. Seja em qualquer lugar, qualquer área da vida, a nossa vida particular, por exemplo, no banco, não é fácil resolver as coisas. Às vezes as pessoas falam: ah, você vai no banco resolver uma coisa, ah, eu quero pegar um dinheiro, ah, eu estou seco, eu não tenho nada. Ah, eu tenho tanto dinheiro, ah, eu tenho R$ 10. Oba, eu quero, ah, não, mas o banco está catando meu dinheiro. Ah, não, você vai ter que voltar para ver. Então tem todas essas etapas. É algo, não adianta ser uma pessoa é, que ficar se corroendo por isso. Então, eu bem gostaria que fosse mais rápido essa resolução, mas eu penso que iremos criar esses vários caminhos, seja nas escolas, seja nas diversas áreas. E nós ainda somos um grupo pequeno, né? Nós somos uma comunidade pequena, somos poucas pessoas que estamos aqui efetuando esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho árduo. Então, por exemplo, eu sou intérprete, acompanho a Crisiane e também as respostas técnicas. Então, é muita coisa para desenvolver e para escrever. Então, a maioria é realmente um desafio muito grande. É realmente a língua de sinais há um tempo atrás, ela a Lei de Libras, ela recentemente, no ano de 2002, então logo depois do decreto, 2005, aí agora a LDB. Então, tem pouquíssimo tempo que as coisas estão acontecendo. Então, é um processo demorado mesmo. A língua portuguesa, aqui no Brasil, nós estamos desempenhando esse tipo de papel. Então, agora no ano 2002, parece pouco, já temos alguns avanços, e é necessário ter essa importância que a comunidade surda apoie esses avanços. É de extrema importância que a comunidade surda apoie. Não finja ficar só olhando de longe para fazer esse papel sozinho. E sim esteja junto para desempenhar esse papel, certo? Muito obrigado, Vânia. Temos mais alguma pergunta? Vamos lá. André, os alunos surdos que terminaram o ensino médio sem aprender ter domínio da sua língua materna e a L2 poderão ser contemplados com essa nova prática? Então, essa pergunta ela é realmente bem interessante. Então, esses grupos, que vocês bem sabem, nas escolas regulares, nós tem um regimento, tem regras, um protocolo. Na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na academia de acesso. E nós não e assim, é um ciclo. Nós temos alguns tipos de estratégia, criando temos o EJA dos alunos que tem algum que não sabem, surdos e ouvintes que não têm conhecimento, não sabem que são adultos que não sabem às vezes noções básicas, é, pessoas de 17 até os 24 anos, pessoas adultas que não sabem como. Então, assim, o exemplo do EJA, realmente há uma falta que, assim, esse esforço do ensino básico, nós bem sabemos, mas as escolas, a estrutura é o ensino formal, nós temos esse regimento e também temos essa formação. Nós temos a questão de escrever a língua portuguesa e manifestação em língua de sinais. E nós, junto com a Crisiane, nós temos essa preocupação, nós nos preocupamos de fato em trazer essa preocupação para essa nova lei, para esse novo momento. Então, nós temos uma portaria que já foi feita, nós também temos um projeto, nós estamos em contato para
nós, na parte teórica, nós pensamos em estratégicas para voltar e prosseguir os alunos que já são formados na parte técnica, para que eles possam crescer e elencar esses déficits. Por exemplo, possa estar auxiliando essas outras pessoas no seu desenvolvimento. Nós já temos essa portaria, nós bem sabemos dessas informações, esse projeto. Muito bem. Por exemplo, se um surdo, se ele, ao ingressar na escola com idade tardia, não idade séria, e tiver a inserção da língua de sinais tardia, reler a língua portuguesa tardia, como é que o professor pode fazer essa prática? Eu penso que o professor de Libras, às vezes, dá para ensinar um pouquinho a questão da língua de sinais. Não, é a mesma coisa. É necessário ter esse contexto, ter todos uns combinados para poder estar fazendo a execução desse trabalho. É um projeto de extrema estratégia. Ok, mais alguma pergunta? Eu acho que temos uma pergunta em Libras. Estou esperando. Eu não sei. Se o surdo ele é primordial. Se algo já passou, tem esse atraso. Os ouvintes eles podem, às vezes, passar simplesmente sem aprender algum tipo de conhecimento. Mas nós precisamos saber esse critério dos alunos surdos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um menino, o nome dele é Matheus, e a Rebeca. O Matheus tem 19 anos. E eu, quando comecei a aprender Libras há muito tempo atrás, o Humberto foi um dos meus professores, eu aviso, gente, é algo que eu estou muito orgulhoso quando eu estava no INES, é verdade. Então, o meu filho, ele tinha 6 anos, mais ou menos. Então, assim, ele já foi crescendo, tendo contato com surdos também na igreja. Ele foi tendo contato, ele foi sendo sinalizante, ele foi tendo essa aquisição, até as questões mesmo de algumas brigas, tendo esse contato. Aí começou também a ser tradutor e intérprete, começou a conversar com os surdos de maneira natural. Eu não obrigava, você vai aprender, deixei algo natural a ele, porque se obrigasse ia ser algo ruim, né? Ele não ia gostar, não ia querer. Então deixei algo natural. Então a Rebeca é só um pouquinho mais preguiçosa, mas ela sabe, ela tem contato com surdos, ela sabe o conceito. Isso é de extrema importância para a sociedade. A comunidade surda, ela não está subscrita a só um ovozinho, você está ali preso só na comunidade surda. Ok, a comunidade surda ela tem o seu conceito, as suas questões acadêmicas, mas dentro da comunidade tem a cultura, tem estudos, tem pesquisa e tem o segmento para todas essas questões. E a comunidade ela está aberta a todos que queiram ter a vontade de se conhecer a comunidade surda. Então, esse momento de troca é algo de extrema importância. As crianças, por exemplo, os ouvintes que estão aprendendo a questão da arte, os ouvintes, tem música, inglês, espanhol, essas diversas disciplinas da área de conhecimento, elas podem também ter contato com a língua de sinais. É algo livre e, primordialmente, a língua de sinais. Ponto. Para os surdos. Ponto final. Então, gostaria de estar avisando para não esquecer de estar confirmando a sua presença na lista, ok? Já estamos no horário de terminar, faltam uns 5 minutos. Temos tempo para mais uma pergunta? Então, gostaria de saber quem irá avaliar os profissionais envolvidos no processo. Qual o papel do CAIS? Então, as diretrizes, elas nos norteiam, porque nós bem sabemos
que a banca examinadora é de extrema importância, porque, por exemplo, percebo muito nos certificados que as pessoas têm um grande número de certificados, tem pós, tem mestrado, tem doutorado, tem diversas coisas, N coisas, uma lista, uma gama de papéis impressos. Ok, ok. Mas no seu momento de sinalização, há um ruído, há uma falha. Opa, não, desculpa, eu não entendi muito bem. Eu sei Libras, mas eu não pratico. Eu tenho um problema. Deixa eu pesquisar, eu sou mais da área da pesquisa, de pesquisação da comunidade surda. Eu não tenho muito contato com surdo. Tá bom, ok, pode falar. Então, realmente não combina. Então, para trabalhar com a educação de surdos é necessária essa proficiência. É muito importante. Essa pesquisa tá, para saber, para trabalhar diretamente com pessoas surdas. Então, há vários critérios e várias formações. Não adianta só termos papéis, mestrado, doutorado. Então, assim, é necessário primordialmente a sinalização fluida da língua de sinais. Então, por isso que eu penso que a banca examinadora precisa ter surdos, ouvintes, proeficientes e uma pessoa que apresente uma gama de certificados, mas que seja sinalizante de fato. O CAS, ele faz esse papel de pesquisar, de atribuir, de verificar essas escolas bilíngues, da contratação desses profissionais nos estados, faz esse levantamento e também nós fazemos essa pesquisa junto com o CAS. Nós queremos saber, por exemplo, como é que se desempenha esse papel, essa estrutura, como é que acontece todos esses procedimentos. Por exemplo, não é algo subscrito muito simples, de maneira que há um ruído, vai ser uma pessoa que seja assim, que seja sinalizante de fato, ou uma pessoa que saiba realmente compreender a língua de sinais, ok? E esse é o papel do CAS, essa estrutura nacional e de verificação e examinação do profissional intérprete. Ai, eu achei muito engraçado você falando sobre os certificados, né? A sua expressão em língua de sinais. Eu gostei muito. Eu achei muito interessante o seu modo de se expressar. Foi algo maravilhoso. Gente, então, nós temos 2 minutos. Aqui está o nosso tempo. Será que nós podemos mostrar uma última pergunta? E depois eu encerro com as considerações finais? Eu sei que o pessoal está com vontade de perguntar mais breve nós teremos outros encontros, teremos mais momentos para essa troca, ok? Mas essa última pergunta Solange, como lidar com os alunos surdos de pais ouvintes quando recebem orientação para não sinalizarem? Essa pergunta também é de extrema importância. Então, eu não gosto desse pensamento negativo da família, dessa demonização da família. Eu não gosto de pensar. Por quê? Eu sei que a família tem um papel de extrema importância, mas antes, se formos parar para analisar, formos consultar essa questão da família, será que essa família foi consultada? Ela foi orientada nesses requisitos? Você tem um filho surdo, será que ela foi orientada? A escola orientou alguma coisa? Mas é por isso que eu sempre falo que nós não estamos de braços atados. As associações, a FENES, as diversas entidades da área da surdez, elas estão todas juntas. Por quê? Eu vou falar uma coisa. É necessário que haja o mesmo discurso.
porque a lei, as diretrizes, é de extrema importância ter essas bases, ter essa consultoria com todas as pessoas. Mas vamos supor, se a família não tem essa troca, tem também esse sofrimento pela falta de informação. Então é algo que não é fácil, não é fácil para a família. E às vezes a família é uma família simples, não tem muito acesso à informação, não tem muito acesso ao conhecimento, e as áreas da surdez ainda está sendo descoberta por todos, até mesmo por alguns surdos. Ainda está sendo descoberta. Estamos ganhando terreno. Então, esse papel é de extrema importância. Então, é muito importante que os alunos surdos, que são oralizados ou que usam aparelho, eles são proibidos a língua dos sinais, mas não é o meu papel proibi-los. Não é o nosso papel. Falar, você está errado. Eu só mostro o respaldo à lei e falo os seus direitos. E também é sobre a questão do bilinguismo. Vocês já viram que o governo, as pessoas, tem pessoas surdas que trabalham junto conosco. Vocês já viram? No INES, que é o Centro de Referência Nacional, temos professores surdos, doutores, mestres surdos. Vocês já viram? E as famílias, elas precisam pensar que o filho, ele não vai conseguir se formar nunca. Então, é por isso que eu não gosto dessa demonização da família. Eu penso que é necessário ter esse carinho pela família. Então, se nós que somos da área da educação, nós somos pedagogos, nós somos professores, e nós não temos essa didática para a educação, atenção para a família, quem é que está errado? É algo para refletir. Parabéns, muito obrigado pelas perguntas. Nós fechamos agora. Nosso tempo excedeu uns 2 minutos, uma pena. Muito obrigado para nossos tradutores e intérpretes. Muito obrigado, a Vânia, por sua palestra sobre a sua temática das diretrizes. Muito obrigado e também pelo esse momento de troca de respostas e de dúvidas. Muito obrigado por elencar esse tema. E eu gostaria de falar para vocês, para não se esquecerem, que amanhã iremos continuar o nosso COINES, nosso ciclo de palestras à tarde, às 15h30 e amanhã às 18h30, ok? Não se esqueçam. Aguardo vocês amanhã para o nosso último dia. Muito obrigado a todos vocês e a Vânia. Depois você pode olhar no chat o quantas pessoas te amam, ok? Muito obrigado, um abraço. Tchauzinho, gente, um beijo. Tchau, muito obrigado e até amanhã. Tchauzinho, gente.